Então a gente está há 3 meses, basicamente, da prova do Enem desse ano. E eu quis trazer esse vídeo aqui sobre uma questão que muitas pessoas têm me perguntado, como estudar há 3 meses antes do Enem. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês a minha opinião de como eu estudaria se eu estivesse há 3 meses de fazer a prova do Enem. Então fica até o final do vídeo pra você conferir todas as dicas que eu tenho pra te dar. Pra quem não sabe, né, eu sou Ana Clara, eu sou acadêmica de medicina do 5º período da Universidade Federal de Uberlândia. E assim como você que tá aí me vendo, eu já estive nesse momento de vestibulares, de estar meio surtada com provas e tá com medo de não dar tempo de tudo, né? Com base nessa experiência, eu vou trazer pra vocês o que eu faria se eu estivesse há 3 meses, né, com 3 meses pra estudar. Primeira coisa, eu acho que a partir acima de tudo, a gente tem que ter uma boa base teórica. Então, se eu estivesse há 3 meses do Enem, eu iria me certificar. Eu tenho uma boa base teórica. Como? Eu iria pegar uma prova do Enem, com todas as questões em redação, e tentaria fazer a prova. Basicamente, mais é a prova, pra ver se você tá com uma base teórica nas questões boa. Eu fazeria todas as 180 questões, simulando 5 horas e meia de prova. Depois eu iria corrigir. E eu iria dividir assim. Se eu acertasse menos de 60% da prova, eu ia considerar que eu estaria com uma base teórica ali bem defasada. Se eu acertar acima de 65%, 70%, eu consideraria que minha base teórica está até bem fundamentada. E aí, com base nesse resultado, se eu tivesse uma base teórica fraca, eu iria identificar as matérias que eu estou com uma base teórica fraca, por exemplo, as duas matérias, as duas áreas do conhecimento que eu me saí pior. Por exemplo, vamos supor que eu me saí pior em português e física. E aí eu iria me concentrar nesse primeiro mês aqui, né, em agosto, por exemplo, nessas matérias, tentando lapidar as arestas, buscando as teorias que eu não domino nada, tentando entender a teoria, fazendo questões. Eu iria focar na minha maior dificuldade, no meu calcanhar de Aquiles, digamos assim, pra eu poder tirar ela da minha frente e não deixar ela ser o meu bicho-papão lá no dia da prova. Então, nesse primeiro mês eu faria a prova, buscaria as 2 áreas que eu tenho mais dificuldade e depois, dentro dessas áreas, eu buscaria as teorias que eu tenho mais complexidade em resolver, mais dificuldade e faria questões. Com base nas questões, eu iria ver meus erros e iria buscar teorias se necessário, se eu não soubesse nada. E também ia tentar resolver a questão várias vezes, novamente, buscar algumas resoluções na internet para poder entender a questão. Então, nesse primeiro mês eu faria isso. Após esse primeiro mês, driblando as minhas maiores dificuldades, eu iria focar muito em provas antigas. Então, os 2 meses anteriores à prova, eu iria focar em provas antigas do Enem. Pegaria e resolveria, ia diluir, sei lá, uma prova em 5 dias da semana, ia resolver, por exemplo, português em um dia, corrigir português, tentar buscar a teoria do que eu não sei, resolver ciências humanas em um dia e buscar o que eu errei, tentar entender o que eu errei. E ir fazendo assim, na semana toda com uma prova do Enem. E aí, durante esses 2 meses, a cada 15 dias, eu iria fazer um simulado de verdade. Eu iria pegar uma prova antiga do Enem ali, pegaria ela e ia resolver junto com a redação. Ou seja, num prazo de 2 meses, você resolveria 4 provas antigas em forma de simulado. E aí você iria, como se diz, mimetizar o dia da prova. E aí você ia conseguir, nesses simulados, controlar o tempo que você gasta na redação, por exemplo. Controlar o tempo para resolver as questões, elaborar estratégias de prova, começar a perceber quais matérias você está deixando mais em branco. E aí, a partir disso, ir se ajustando no quesito tempo, no quesito estratégia. Então, nesses 2 meses anteriores, eu farei isso também. Simulados que simulem de verdade a prova a cada 15 dias. Paralelo a essa forma que eu já falei pra vocês, eu iria fazer uma redação por semana. Uma redação por semana, cronometrando o tempo que eu passo, faço rascunho, o tempo que eu passo pra folha oficial. E claro, mandando pra alguém corrigir, porque não adianta nada você fazer redação e não mandar pra ninguém ler sua redação. Então você nunca vai saber o que você tá errando, o que você pode melhorar, o que tá legal. Então eu faria uma redação por semana, cronometrando, e mandaria pra alguém corrigir ou falaria com algum professor.
E aí eu iria assim, até o dia da prova, conciliando correções, as provas, fazer questões, fazer simulados e fazer a redação. Eu acho que seria a melhor forma de enfrentar esses 3 meses antes da prova. Foi o que eu fiz para fazer o vestibular da UF e também para fazer o Enem no ano que eu fui aprovada. Espero que esse vídeo te ajude a organizar seus estudos e desde já te desejo um excelente Enem.